Glória a Jesus. Bom, eu já preguei essa mensagem várias vezes, mas como eu estou voltando e lendo a Bíblia toda de novo, eu voltei a esse texto que eu gosto, e cada vez que a gente lê a palavra, ela é tão viva, tão eficaz, tão tremenda, que vem uma revelação nova. Pode ser que eu repita alguma coisa que você já ouviu, afinal de contas você já me acompanha há algum tempo, mas com certeza algo novo Deus tem para nos dar nessa tarde. Até porque quando eu li essa palavra, esses dias, me saltou de outra maneira. Quando a palavra nos salta de outra maneira, normalmente Deus tem uma nova revelação para nos dar. Amém, gente? Eu ia me prender ao resgate de Ló, porque eu adoro essa passagem. Na verdade, falando com vocês nessa tarde, me veio ao coração o desejo de caminhar com vocês na explicação sobre Abraão como um recém-chamado. Porque Abraão também teve... Ele é o pai da fé, ele é uma pessoa respeitável, não tem como falar da Bíblia sem falar de Abraão, mas ele também teve um começo. Ele não foi como Melquisedeque, que eu acabei de falar, do fator Melquisedeque, em começo, sem começo de dias, sem fim de dias, ninguém sabia a sua genealogia. Não pule as genealogias, hein, gente? Leiam a genealogia, cada nome tem um mistério. Cada etimologia de nome vai te dar uma revelação diferente. Se você fizer a genealogia, se você continuar entendendo quem é pai de quem casou com quem, você vai compreender coisas para a sua vida que você não tem a menor ideia. O pastor Luciano Subirá, que brinca, às vezes ele posta, Deus está te vendo, pulando as genealogias, né? Na hora que começa a ler a Bíblia, que vem, que fulano que gerou ciclano, que gerou beltrano, que gerou... não aguento, vou pular. Pulou o melhor. Porque se eu sei que o pai de Abraão era fulano, e o filho era ciclano, e o cunhado era beltrano, eu sei por que ele está passando por certas situações. Por exemplo, ninguém merece ter um Ló na vida, gente. Tem Ló que a gente tem que cantar para ele, let it go, let it go. Tem gente que só te arruma confusão. Tu vai salvar a pessoa, se mete na batalha que não era tua. Às vezes, o abençoado do parente, ele é até mais rico que você, tem mais condição, mas não sabe o que fazer com o dinheiro que tem. Gasta tudo, ainda pega o seu emprestado. Ou então, ganha mais, mas só se mete em encrenca. Escolhe o lado errado, tem o olho gordo. Você já viu? Eu acho que só lá em casa que isso acontece. Você já viu gente que você fala assim, faz o seguinte, escolhe você primeiro. Não, escolhe você. Não, escolhe você. Não, vou esperar você escolher. Aí você já deixa de olho grande mesmo. A pessoa escolhe o melhor pedaço do pão. Pega a ponta, né? Ou come o miolo ou come a casca. E tu fala assim, tá bom. Já escolheu a ponta do pão. Eu vou ter que comer o miolo mesmo. Mas aí Deus te abençoa, tu já ganha uma geleia, um upgrade de um requeijão. Olha o jejum, o que faz com a gente. Só fala em comida. Né? Mas o que eu quis dizer na tipologia é que Abraão é recém-chegado com Deus. Deus acaba de chamar Abraão depois que ele confunde as línguas na Torre de Babel, e Deus quer começar uma nova história, e ele escolhe uma pessoa para confiar, e você é essa pessoa que Deus está escolhendo para confiar na sua família. Deus está te chamando para uma nova história, para mudar a partir da sua história, o futuro da sua casa, da sua família, da sua parentela. O Senhor mandou dizer para você que parou em você a maldição. Calma! Você recebeu Jesus como seu Salvador, você está nessa igreja, você está aprendendo, você está na papinha ainda, você está começando. Calma, ainda dá jeito, tem bom ânimo. Não é porque você pisou na jaca um dia, uma vez, que Deus desistiu de você, não. Os planos de Deus a seu respeito não são frustrados. Deus não tem um plano B para você. Deus continua tendo um plano A para você. Depende de você hoje. Amém? Então, logo após o episódio da Torre de Babel, que depois Deus conserta isso lá em Atos 2, né? Gênesis capítulo 11, ele
ele é realizado, ele é consertado em Atos 2, quando todo mundo começa a se entender de novo. Todo mundo começa a falar em línguas diferentes e se ouvem na mesma língua. Coisa linda como é a Bíblia, né? Lá no começo, Deus confunde todo mundo na Torre de Babel. Eles perdem o idioma. Eles tinham a mesma linguagem e estavam tão obstinados de chegar no céu que eles iam conseguir. Aí Deus vem, confunde, ele troca as línguas, aí tem as bandeiras, idiomas e tudo mais. Agora você tem que fazer um monte de curso para poder falar o idioma, a não ser que você receba o batismo com o Espírito Santo, com variedade de línguas, interpretação de línguas, você vai ter que estudar algum idioma algum dia, se você está numa igreja internacional, uma igreja profética, uma igreja que vai te mandar para os 4 cantos do mundo, você precisa pelo menos falar um idioma estrangeiro que tenha a ver com o país que você foi chamado para alcançar, ou com as canções que você vai cantar um dia. Então o que acontece aqui é que depois dessa confusão, Deus escolhe um cara. Ele olha para Abraão, não pode nem falar cara, assim publicamente, falar sobre Abraão cara, não, que tem gente que leva mal. Mas Deus escolhe uma pessoa da família de lá em Terá e fala, olha, você Abraão, você vai ser separado. E você vai ter uma nova história a partir do teu ventre. Uma mulher vai gerar para você, a Sara. E eles eram todos meio parentes de fato. Mas ele comete um erro, ele leva com ele seu parente Ló. E eles tinham uma unção para prosperar muito grande. Vamos lá no 12, que diz assim, olha. Eles passam de Terã. Tem um mapa aí que eu mandei para o vídeo. E tem um vídeo que nós já vamos passar a seguir. Ele faz uma caminhada, ele sai da terra dele e começa a atravessar o Egito. E como ele é recém-chamado, gente, o chamado de Abraão é assim, lá no 12. Ó, o Senhor tinha dito a Abraão, deixe sua terra natal, seus parentes e família, e seu pai, e a família de seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, o abençoarei e o tornarei famoso, e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Então Abraão partiu como o Senhor havia instruído, e Ló foi com ele. Olha lá, ele levou a mochila do Ló. Abraão tinha 75 anos quando saiu da terra de Harã. E tomou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, e todos os seus bens, e os rebanhos e os servos que havia agregado à sua casa em Harã, e seguiu para a terra de Canaã. Quando chegaram a Canaã, Abraão atravessou a terra até Siquém, onde acampou junto ao carvalho de Moré. Naquele tempo, os cananeus habitavam a região. Então o Senhor apareceu a Abraão e disse, darei esta terra aos seus descendentes. E Abraão construiu um altar ali e o dedicou ao Senhor, que lhe havia aparecido. Dali Abraão viajou para o sul e acampou na região montanhosa, em Betel, a oeste, e Ai, a leste. Construiu ali mais um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. E Abraão prosseguiu em sua jornada para o sul, acampando ao longo do caminho em direção a Negueb. Negueb é um deserto que é nivelado, o deserto de Negev. O Isaac sempre vai me corrigir, que eu vou ter sempre o acento de quem fala português, a minha língua é latina, não tem jeito de eu falar como os hebreus falam, mas o deserto de Negev está ali na altura do Mar Morto, no ponto mais baixo da terra. E alguns cientistas vão dizer que ali o Mar Morto ele foi atingido pela chuva ácida que acabou com Sodoma e Gomorra. Por isso que existem tantos minerais e tantas coisas, tantos depósitos no Mar Morto. Na verdade, o Mar Morto não é morto nada, ele é muito vivo. Vivo de outras coisas que não são seres, não são peixes, ele é vivo de metais. Então, quando você entra no Mar Morto, tem muito sal, muito metal, você sai boiando de lá, é uma delícia, né? Você não pode mergulhar de cabeça, mas é muito legal fazer aquele peeling completo. Você entra no Mar Morto, sai todo curado. O que não é ouro, aquele presente que você ganhou, que disseram que era ouro, fica preto na hora que você entra. Você já descobre tudo que é bijuteria. Não entre no Mar Morto de bijuteria, porque era uma região de mangues, gente. Então, essa região do Mar Morto ali, o Vale do Jordão mais para cima,
terra de Cadém. E essa aqui é uma região muito marcada pela presença de Abraão e de Ló. Pode tirar o mapa, só para você ter ideia do que a gente está falando e da onde a gente está falando. Hoje, a região do Mar Morto tem muitos bolaines, que são aqueles buracos que são erosões, que alguns teólogos vão achar que maravilha essas erosões, porque afinal de contas o Mar Morto vai receber água doce novamente. E eu também tenho esse mesmo pensamento. Acredito que o Mar Morto vai viver quando Jesus voltar, que ele rachar lá o monte e as águas atravessarem as planícies, o Mar Morto voltará a ter peixes e plantas e árvores, como era antes da guerra desses reis aqui. Bom, voltando ao nosso texto, Abraão pega uma mentira no meio do caminho. E você sabe que o pai da mentira é o diabo. E todo mentiroso traz consigo, se não se arrepender, um lastro de maldição. Porque uma mentira, ela chama outra mentira, que chama outra mentira. E é muito ruim andar na mentira, que você tem que inventar sempre uma para cobrir a outra. E o mentiroso normalmente é esquecido, porque ele fala uma coisa para você, depois ele fala outra. E você está vendo que ele está mentindo. Então, quando Abraão passa pelo Egito, ele fala com Sarai. Sarai, olha só, o negócio é o seguinte: como a gente já é mesmo da família, a gente é meio primo, casado meio primo, quando a gente passar pelo Egito, como você é gata, eles vão oferecer muitos camelos por você. Eu tenho certeza que eles vão me matar só por sua causa. Que como você é muito bonita, eles vão ficar com você. Então vamos combinar que a gente vai mentir. Quando perguntarem, você diz que é minha prima. Combinado? Aí a mulher fala, o que com ele? Combinado. Recém-convertido, gente. Quem nunca passou por uma situação dessa? Acabou de ser chamado. Tem pouco tempo ainda que está andando com Deus. Você vê que Abraão tem mania de altares. Por quê? Porque sua família fazia deuses. A sua família era idólatra. Sua família vinha de um movimento ocultista. Então ele acha que Deus gosta disso. Então onde ele passa, ele faz um altar. Onde ele para, ele faz um altar. Ele dá 7 passos, faz um altar. Ele tinha uns cacuetes ainda da sua vida passada, pregressa. E ele leva Ló com ele, que tinha mais cacuete e meio. E eles eram 2 com muito dinheiro e muito cacuete e muita história pregressa. Eles ainda iam errar muito. E eles chegam ali no Egito. E quando chegam no Egito, o que acontece? Pimba! Sara, que gata, fica por aqui. E ele diz, pois não, meu senhor, é a minha prima. A mulher deve ter dito para ele, vou te matar. Eu não sei quantas mulheres já se sentiram usadas numa situação como essa. Vai lá, resolve você. Vai lá que tu quebra essa na ideia. É melhor você ir lá, desenrola isso aí para mim. Você é mais desenrolada aí, com essa coisa de business, sabe? Você sabe, vai você. Isso é abuso emocional, o nome disso, tá bom? O que aconteceu com Sara é pior do que abuso emocional, porque ela foi dada como moeda de troca pela própria vida do marido. Quer dizer que Abraão estava pagando ali de bobão. Abraão naquela hora estava sendo aquele cara que não teve coragem de encarar o faraó do Egito. Ele preferiu dar a mulher dele para poder se safar do que encarar e dizer, não, a minha mulher está comigo e nós vamos passar. Se morrer, morre todo mundo. Prefiro assim. Ele não. Ele cola com Ló, fica com os rebanhos, fica com o dinheiro e fala com Sara, fala com esse cara aí que a gente tem que passar. Eu imagino que Sara deve ter ficado tão magoada com isso que ficou até estéril. Tem fundo emocional nessa esterilidade dela. Você imagina o que é você... Gente, posso contar uma historinha? Vai virar chavão essa. Estou eu no aniversário de casamento com o pastor em Israel. E a gente tinha acabado de renovar alianças. E eu estava com a aliança diferente, grandinha assim. E eu fui para o mercado. Fui andar no mercado árabe. E tem a parte árabe. Eu vou contar essa, Isaac. Tem saído. Aproveitar que ele está em reunião sobre a galeria, eu vou contar essa. Depois ele vai assistir mesmo, não tem problema. E aí eu estava fazendo compras ali no mercado, veio um moço sem dente para o meu lado, olhou assim e falou, hello, my friend. Eu olhei para ele e falei assim, hello. Aí ele, are you married? E minha boca fofa assim, não tinha os dentes assim. Eu falei, yes, I am. Você é casado? Eu falei, com a parte da aliança que tu não viu? Aí ele disse,
I'd like to take you for my kid. Falei, took me? Ainda falava com um acento bravo. Eu queria te pegar pro meu filho, pra você casar com meu filho. Aí eu falei assim, I'm married, eu sou casada. Aí ele falou, mas você vale muito camelo. Eu falei, mas eu sou morena. Tem que ser mais lourinha para valer mais camelo. Aí eu ainda fui discutir o preço com ele. Eu falei, tá me avaliando por baixo? Tá maluco? Eu valho muito mais camelo do que você falou aí. Tô ofendida. Fui-me embora. Aí já saí assim, Emerson! Não posso fazer esforço, né, gente? Daquele berro. Não satisfeito, no ano seguinte, estou eu no mesmo lugar. Eu, Giovana, o Hever. No meu aniversário de 40 anos, estou eu passando na lojinha porque eu gostei daquela sandália que pendia lá. Fui lá. Gente, vem um homem sem dente de novo de longe. Eu estou olhando para ele, vem ele. Eu falei, ele vai querer comprar a Giovana dessa vez, que eu estou com a loura do meu lado. Vai tomar a tapa do Hever agora. Eu falei, ai, Jesus, me salva. Me salva do homem sem dente que compra a gente. Aí vem ele, direitinho em mim. Are you married? Eu falei, isso é um déjà vu. Eu já vivi isso, falei para ele em inglês. Você já fez essa pergunta para mim? Você tá, ó. Você não conseguiu até hoje uma mulher para o seu filho? Realmente o negócio deve estar difícil para o seu lado. Aí ele olhou para mim, acho que deu uma lembradinha lá. E tô eu gritando, Emerson, Hever, Giovana, alguém! E o homem tá lá para mim, não sabe quantos camelos você vale? Eu falei, sei, estou indo embora, porque não estou à venda. E ó, gente, que abuso. Me senti uma Sara sendo negociada. Tá amarrado, tá meu, hein? Tá me estranhando? Ainda bem que eu não estava ainda no negócio da luta, senão... Gente, essa mulher passa por isso no Egito. E esse homem, assim como Adão, não estava ali para evitar que a maldição entrasse. Tem hora que você precisa saber se defender. Tem hora que você precisa encarar certas situações e dizer assim, não, não é não. Mentira. Eu não concordo. Quer fazer, vai fazer sozinho. Não te apoio. Não, mas vamos dar um jeitinho que... Não tem jeitinho, irmão. Verdade é verdade, é mentira é mentira. Ananias e Safira mentiram. Caíram para trás diante do altar no Novo Testamento. O que aconteceu foi que o Egito foi amaldiçoado por causa de Abraão, um novo convertido. Gente, um novo convertido incomoda muita gente. Um novo convertido que pega a mentira incomoda muito mais. Ele chega lá, gente, e traz maldição para o Egito. Pensa no que é. O Egito já estava enrolado. Ele passa com toda a sua grana, com toda a sua caravana, com seu primo, com toda a sua herança. E ele, com medo de ser assaltado, entrega a mulher, cara. Que cara é esse? Aí o faraó vem e fala assim, você, por que mentiu para mim? Tem alguma coisa muito esquisita aqui acontecendo. Você tem um chamado muito importante, não é possível. Alguma coisa você fez de errado. Qual é a sua mentira? Como é que o faraó está vendo essa mentira e ele não está? O custo dessa mentira. E ele vira e... Você mentiu. Ele disse, sim, eu menti. Ele fala, pega tudo que é teu e some da minha frente. Você, sua mulher, seu parente, seus
seu gado, tudo que é teu, não quero nada teu no Egito, porque é assim que é, aquilo que é seu, aquilo que Deus te deu, você não tem que ter medo de perder para o diabo não, sabe por quê? Não serve para o diabo, vai fazer mal para ele vai ter que vomitar aquilo que está querendo usar seu, não serve, o que Deus te deu, o que é herança tua, não vai ficar na mão do Egito. Ah, você não está entendendo o que eu estou pregando aqui não, meu Deus do céu. Ele começa a raciocinar um pouco mais. E aí, Abraão sai do Egito e sobe para o Negueve, junto com a mulher e com Ló. E com tudo que possuíam. Abraão era muito rico e tinha muitos rebanhos, prata e ouro. E no Neguebe prosseguiram em sua jornada, acompanhando ao longo do caminho em direção a Betel. Por fim, armaram tendas entre Betel e Ai, onde haviam acampado anteriormente e aonde Abraão havia construído um altar. Ô, homem para construir altar, meu Deus do céu. Que mania de construir altar. Chega um momento em que eles brigam e os pastores de Ló começam a prosperar e os pastores de Abraão também, e começa uma confusão no povo e eles se separam. E aí Abraão fala para Ló: Ló, escolhe um lado, vai para um lado que eu vou para o outro. Na verdade, Deus queria amplificar o povo, Deus queria multiplicar o povo em áreas diferentes. Na verdade, era um censo maravilhoso. Deus queria preencher essas terras, queria que essas terras fossem habitadas, e essas terras eram habitadas e tinham mangues e tinham vegetação. Era uma terra linda, mas que hoje está diferente. Está o vídeo do Natan aí? Pode soltar? Eu quero que vocês vejam o deserto do Negev, para vocês compreenderem como tudo isso era cheio de vegetação e agora não é mais. Esse é um posto do exército, no deserto do Negev, na altura do Mar Morto. E é dessa região que Abraão e Ló se dividiram para habitar, quando ainda haviam os mangues. E foi exatamente nessa região que houve a guerra dos 5 reis, e aonde Ló foi capturado. Tá bom, até aí. Quem anda contigo precisa ter a mesma visão que você. E vai ter algum momento que você vai ter que salvar a pele mesmo daquela pessoa que você, em algum momento, discordou para prosperar e para seguir a sua vida segundo o chamado de Deus do início. Essa região foi subdividida em 13 reinos. Olha que coisa engraçada, que na semana passada nós falamos sobre a Barra da Tijuca e sobre os 12 portões e os 12 bairros. Essa região foi subdividida e começaram a cobrar impostos nessa região. E houve uma coligação entre alguns reis, né? O Kedorlaomer, que era o rei de Elão, líder da coligação. Esse era o cabeça dessa coligação. Tinha o Anfrel, rei de Sinar, o Arioque, que era rei de Elassar, e o Tidal, que era rei de Goim. E do outro lado, um quinteto, uma aliança, ou um brinks, o que você quiser dizer, que estava desafiando o quarteto, ali naquele lugar que eu te mostrei lá, que eram o rei Bera, de Sodoma, o Brisa, de Gomorra, e o Sinabe, de Admá, Semeber, de Zeboim, e um outro que a Bíblia não menciona o nome, que era rei de Bela, cidade que também se chamava Zoar. Preste atenção, 5 reis travam uma guerra contra 4 reis. E no meio dessa guerra está o teu parente Ló, que já te arrumou um monte de problema, escolheu o lado errado para ir e vai se meter no meio disso. E você tem que sair para salvar Ló, porque Ló está no meio de uma batalha impossível de ser ganha sem revelação. Batalha espiritual é o tipo de batalha que só se ganha na revelação. Esses reis estavam realmente determinados a não pagar tributo, a não pagar imposto. Havia uma rebelião no vale e no deserto. Toda vez que Deus te leva para o deserto, é para você dar uma voltinha e pensar bem sobre a sua vida, porque as batalhas do deserto, elas são para quem conhece o deserto. Pouca gente sai viva do deserto. Eu quero dizer que se você chegou aqui hoje, nessa noite, Deus está querendo te dizer o que fazer depois do deserto, porque você de alguma maneira
maneira, está terminando um período desértico, um período de guerra. Alguém está vindo na sua direção para te salvar. Você não está sozinho. Mesmo aqueles que algum dia te deixaram para um lado e foram para o outro porque havia uma necessidade, ou porque havia uma palavra, ou porque era impossível a convivência, essa pessoa em algum momento te servirá de bênção. E é isso que Abraão faz. Abraão se mete nessa guerra lá no capítulo 14, e por esse tempo houve guerra na região de Anfel, rei da Babilônia, Arioque, todos aqueles que eu disse, e foram 13 anos de batalha, porque por 12 anos eles estiveram sob o domínio do rei, mas no 13º ano eles se rebelaram contra ele. E quem é que estava no meio dessa confusão? Ló. E lá no 10 diz assim: acontece que o vale do Mar Morto era cheio de poços e de betume. Você não viu isso agora na imagem que eu te mostrei? Não é assim que está agora, mas na época haviam poços e betume aí nessa região. Quando o exército dos reis de Sodoma e Gomorra fugiu, alguns dos soldados caíram nos poços de betume, e enquanto o restante escapou para as montanhas, os invasores vitoriosos saquearam Sodoma e Gomorra e partiram para casa, levando consigo todos os espólios de guerra e os mantimentos. Também capturaram Ló, o sobrinho de Abraão, que morava em Sodoma, e tudo o que ele possuía. Um dos homens de Ló, porém, conseguiu escapar e contou tudo a Abraão, o hebreu, que morava junto ao bosque de carvalhos, pertencente a Manre, o amorreu. Manre e seus parentes, Escol e Arne, eram aliados de Abraão. Quando Abraão soube que seu sobrinho Ló havia sido capturado, mobilizou 318 homens treinados que tinham nascido em sua casa e perseguiu o exército de Quedorlaomer, que era o cara que encabeçava tudo, até alcançá-los em Dan, onde dividiu os homens em grupos e atacou durante a noite. O exército fugiu, mas Abraão o perseguiu até Obá, ao norte de Damasco. Abraão recuperou todos os bens saqueados e trouxe de volta a Ló, seu sobrinho, com todos os seus bens, as mulheres e os outros prisioneiros. Stop. É aqui que eu quero que você pare. É aqui que eu quero que você entenda o que está acontecendo com você nessa tarde. Essa é uma guerra de ciclos e escolhas. É uma guerra que dura 13 anos. E eu quero falar com você sobre guerras do passado. Coisas que se arrastam contigo há muito tempo. Coisas que você teve que lidar por muitas vezes. Eu quero dizer que Deus está te dando uma energia extra para salvar até quem não merece. Você não tem escolha. Deus está te chamando para uma grande obra. O teu chamado, ele interrompe a maldição de ciclos. Você é o Abraão da sua casa. Você é a pessoa que Deus quer começar uma nova história a partir da sua vida. Não importa quem errou com você para trás ou para frente, nem o quanto você errou enquanto aprendia. O que importa é que você agora tem tempo, casca grossa, para encarar todos esses reis e tirar da mão desses reis aqueles que te pertencem, aqueles que Deus quer abençoar, porque aquele que abençoou Abraão será abençoado, aquele que amaldiçoou Abraão será amaldiçoado. Ló abençoou Abraão indo embora, e Abraão agora vai atrás dele e fala: solta, porque eu tenho autoridade para dizer solta, solta, porque tudo que ele tem, ele conquistou junto comigo. Solta. Nessa hora, eles dão com a cara na porta, porque acharam que iam quebrar o ciclo da bênção hereditária. Olha para o seu irmão do lado agora. Tem gente que não gosta disso, mas fala para ele assim: não quebre a corrente agora. Muito se fala sobre maldição hereditária, mas eu quero falar sobre bênção hereditária, pelo amor de Deus. Por que Ló foi socorrido? Porque havia uma bênção sobre a cabeça dele, só porque o bendito era parente de Abraão.
Tem gente que está sendo abençoado por sua causa e nem sabe que é por sua causa que está sendo abençoado. Tem gente que está no meio de uma batalha, lá no longe, em outro país, mas porque é teu parente, porque você ora, porque tem bênção sobre a sua cabeça, vai receber o socorro imediato. Agora discerne comigo. Vamos lá, eu contei essa história toda para você discernir comigo. O que fazer depois da guerra? E agora? E depois da guerra? Na primeira vez, Abraão mente. E ele percebe que na mentira ninguém vence. Na segunda vez, ele entra em atrito com Ló. E ele percebe que em atrito não dá para continuar. Não há acordo. Na terceira vez, ele compreende o tamanho do seu chamado. E vai fazer o bem, sem olhar a quem, mas não fica com nada para ele. Número 1, não precisa. Número 2, não tem dinheiro que pague o que ele fez. Número 3, ele tinha pessoas que eram coligadas a ele, que precisavam muito mais dos despojos do que ele mesmo. Eu não sei você, mas você já ouviu, eu não sei os homens aqui, mas os homens não têm muita noção disso, as mulheres têm um pouco mais, desculpa, é questão mesmo de gênero. Mas já ouviram aquele ditado que diz que depois que filho parir, nunca mais barriga encher? Quando você vai comer, o filho faz, dá. Você está com aquela... Aí o filho, oba! Você pega do prato do seu pai, vai pegar uma batata frita do prato do teu pai para tu ver a tapa que tu toma que vai para longe? Nunca fez isso, né, Isaac? Imagina. Só ficava, papá, me fez sair de um avião em São Paulo para comprar uma papinha. Sabe aonde, Leonardo? No aeroporto de Congonhas ali, tinha em cima uma farmácia. Eu tive que sair de um voo, pedir licença para comprar o papá e voltar com o papá, passar pela segurança toda para poder encher a barriga desse menino com 1 ano. Sem contar o avião da VASP que ele vomitou todo. Papá. Por isso que é grande assim. Dizem que foi o suco a Deus. Uma vez trancaram a gente lá trancaram no avião, não deixavam a gente descer. O avião da VASP. No sul da Bahia, lá, como é que é aquele aeroporto lá do final da Bahia? Quando não faz a escala em Salvador... Ilhéus, obrigada. Obrigada aos da aviação. Aí um calor desses, do dia de hoje, eu comecei a tirar a roupa do Isaac, gente. O Isaac começou a ficar rosa, com aquele olho azul desse tamanho, e só de fralda, 8 meses. E o pessoal já há mais de 1 hora e não tinha ar-condicionado na aeronave, ninguém dizia que aconteceu. Eu digo, eu tenho que desembarcar com esse menino, segurando ele pronto, porque o Isaac ele vomitava na gente. Ele virava e fazia assim, para vomitar na gente. Você podia virar ele para a lixeira, que ele dava um jeito de virar para a gente, para vomitar na gente. Aí eu comecei a andar com ele, gente, só de fraldinha. No corredor do avião, avisando, gente, ele vai vomitar. Gente, eu tenho uma caixinha de surpresa aqui, ó. Abra, olha o calor, o menino suava. Parecia que estava na sala e o povo assim. Acontece, gente, só com quem anda de avião. O menino não deu outra. Foi um vral, assim, que abriram a porta rápido, libertou todo mundo do avião. Foi descendo gente, vomitada. Foi uma beleza. 8 meses de existência. Eu, uma mochila, uma criança e um papá. Depois eu botei ele sem fralda dentro de no banheiro desse aeroporto. Eu dei aquela lavada básica que as mães dão assim, com a língua mesmo. Aí abri a torneira, coloquei ele, a mesma amassando uma banana, porque não podia ficar vazio, que já ia pedir comida. Então a mesma amassando a banana e eu lavando o Isaac batendo as perninhas dentro da pia do banheiro do aeroporto e o pessoal fazendo fila para olhar aquela coisa rosa, pelado, né? Coisa maravilhosa.
Amor, você foi um bebê lindo. Você é gato hoje. Eu sei que você é grande, mas ó, você e Laura, eu vou te falar, era uma disputa de quem era mais rosa, né, gente? Coisas rosas que Deus me deu. Então, gente, por que eu estava falando disso? Por causa do abençoado do Ló, que depois da guerra, ele é libertado e ele fica. Abraão não fica com os despojos que ele tinha direito. Existem batalhas que nem o despojo a gente fica. Existem prêmios que a gente nem recebe. Existem coisas que a gente não precisa. Você, essa noite, está fazendo questão de coisas que você não precisa. Cobrando boletas do bem que você fez, que era a sua obrigação fazer. Tem gente aqui que está entendendo o que eu estou falando. Você não precisa. A figura do pássaro que é utilizado na época otomana, quando há o governo otomano em Israel, que é o pássaro que come e depois regurgita para alimentar seus filhos, é a figura da independência emocional, da independência espiritual e da prosperidade da sua própria alma. E assim a mãe é, né? Assim a mãe faz. A mãe faz o quê? Toma, garoto, come. Toma, pode ficar para você. Não faço questão disso, não. Toma, pode ficar. Leva embora isso. Você precisa mais do que eu. Daqui a pouco eu como, outra hora eu como. Mais tarde lembra de comer, mais tarde lembra de vestir, mais tarde lembra de comprar. Tem mulher que eu preciso sacudir para falar: para de comprar roupa para o marido e para o filho. Troca essa sandália, pelo amor de Deus. Eu sou a mestre de repetir roupa. Adoro repetir roupa, né, gente? Eu adoro, porque a roupa é bonita, eu gosto. Eu uso sem parar até acabar. Ou então até que ela vá para o brechique, que a gente tem aqui na igreja. Mas tem gente que não pensa em si. Mas nesse caso aqui, eu quero que você saiba que você já tem tudo o que você precisa. E que Deus vai te garantir em toda e qualquer guerra. E você está no final de uma batalha. Você já fez tudo o que tinha que fazer. Agora vem os despojos. E eu quero te dizer, continue a nadar. Não fique correndo atrás da sua recompensa. Correr atrás da recompensa é doloroso. Correr atrás do reconhecimento é doloroso. Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Teve que vir Melquisedeque para dizer: Abraão, você é bendito. Aí o rei de Sodoma, e eu encerro com essa frase que vai te impactar. O rei de Sodoma chama Abraão para fazer um acordo. O rei de Sodoma fala assim: Abraão, fica com o dinheiro, mas me devolve as pessoas. Isso é o tipo de proposta de gente que compra a alma dos outros. Para gente que vende a alma dos outros. Ele fala: fica com dinheiro, mas me dá as almas. Abraão responde ao rei de Sodoma: juro solenemente diante do Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, que não ficarei com coisa alguma do que é seu, nem sequer um fio ou uma correia de sandália. Do contrário, o rei poderia dizer: fui eu quem enriqueci Abraão. Aceito apenas aquilo que os meus jovens guerreiros comeram e peço que dê a uma parte justa dos bens a Aner, Escol, a Manre e meus aliados. Algum tempo depois o Senhor falou a Abraão: não tenha medo, Abraão, pois eu serei o seu escudo e a sua recompensa será muito grande. Ó Senhor soberano, de que me adianta todas as tuas bênçãos se eu nem mesmo tenho um filho?
Do que você tem falta hoje? Talvez não seja dinheiro. Talvez você tenha falta de um Melquisedeque que te diga, você é abençoado. E Melquisedeque é Jesus que está aqui hoje dizendo para você, você é uma bênção. A sua batalha não foi em vão. Às vezes você precisa ouvir bom trabalho, good job. Você guerreou, você foi lá, você arrebentou e ainda não mentiu e não recebeu das mãos do comprador de almas nenhum dinheiro. Parabéns, você passou na prova do caráter. E porque você passou na prova do caráter e não cometeu os mesmos erros que você cometeu anteriormente, você está indo para uma nova fase da sua vida. As suas batalhas nunca mais serão como essas. As pessoas serão resgatadas só de ouvir falar que são da sua família, que são da sua igreja. Vão deixar sair, vão deixar livrar, vão deixar viver, vão pagar de volta, só de saberem que pertencem à tua linhagem, porque o teu nome será bendito sobre toda a terra, porque o Senhor te entregará nas mãos as nações da terra, porque o Senhor te dará, em vez de cinza, um espírito angustiado, vestes de louvor, porque o Senhor fará com que o seu luto passe, a sua necessidade seja suprida. Deus não está cego com relação à sua necessidade. Deus não está tapado no meio dessa guerra, dizendo, deixa que ele se vira. Não, Deus está fazendo os seus inimigos caírem nos poços de piche. Os bolanes estão abrindo no caminho. Os mangues estão aparecendo. Os jacarés estão comendo os seus inimigos. Você não está vendo, mas em alguns dias você vai compreender que a guerra acabou e que os despojos você nem precisa. E você vai dizer, Sodoma fica com o que é de Sodoma, Gomorra fica com o que é de Gomorra, me dá Ló que eu vou me embora. Depois não vai dizer que me enriqueceu. Você sabe o que ele tinha que fazer aqui? A regra era que ele reinasse sobre todos esses reis. A regra é que ele passasse ao fio da espada todas as famílias reais que ele tinha derrotado. Mas eu quero dizer para você que quem tem um exército como esse, quantos mesmo, hein, gente? Quantos mesmo, hein? Deus está disponibilizando para você miríades e miríades de anjos que já saíram. E esses anjos são bravos, são valentes. Eles são anjos que te acompanham desde a sua primeira experiência com Deus. Esses anjos, eles não são compráveis, eles não são seduzíveis, eles não são do mal, eles são anjos da parte do Senhor. Eles são anjos que participam do principado celestial, do rei dos exércitos, daquele que não tem começo nem fim de dias, daquele que nunca foi criado, mas sempre existiu. Esses anjos estão do seu lado. Não tema, ser forte, ser corajoso. Existem algumas situações que você ainda vai passar, mas a boa notícia é que depois da guerra, você ainda assim não precisará de mais nada. Vamos ficar de pé. Há uma palavra de restituição para você hoje. Você está fazendo muito caso de ser reconhecido. Diga assim, eu não estou à venda. Diga assim, eu valho muito mais que camelos. Eu valho muito mais do que as fortunas da terra. Diga, não existe uma tag no meu peito com o meu valor. Levante a sua mão e diga, eu não estou à venda. Esses podem guerrear. Repita comigo, eu não estou à venda. Então você pode guerrear.
Então você pode atravessar o deserto. Sabe aquele jogo do Pitfall? Faz de conta que você nunca caiu nenhuma vez num jacaré daquele. Só os seus inimigos. É assim que Deus vai fazer contigo. Nesse momento, existe uma ordem do céu sendo liberada a respeito da sua petição dos 21 dias de jejum. Terça-feira nós vamos celebrar. Tem gente que vai chegar em casa e vai receber um telefonema. Foi aprovado. Tem gente que vai chegar em casa e vai receber uma boa notícia. Olha, fulano voltou. Sabe aquele negócio que você queria vender? Foi vendido. Sabe aquele negócio que você queria comprar? Está aprovado. Sabe aquela pessoa que você não via tanto tempo assim? Aconteceu. Existe um peso de glória sobre a vida daqueles que se separam em consagração. Não leve em consideração aquilo que aconteceu do dia que você foi chamado, até o dia que você aprendeu que não devia mais fazer assim. Porque no mar do esquecimento, Deus lançou os cavalos de Faraó e seus cavaleiros, dando vitória ao povo de Israel, que marchou a pé enxuto na parte mais profunda do Mar Vermelho. E aqueles que perseguiam o povo de Israel viram não só Israel ser liberto, mas outros estrangeiros que também passaram a pé enxuto. Alguns migraram para a China, para o Oriente, são os chineses, japoneses e tantos outros povos que também estavam no exílio do Egito. Eu quero te dizer que a sua libertação implica na libertação de mais gente que você não tem a menor ideia. Que quando você é liberto, quando você é próspero, quando você vai buscar mais gente é liberta. Mas o caminho é longo, eu não mostrei ali. Mas a Bíblia diz que os vales serão aplainados, os outeiros serão aplainados e os vales serão nivelados. Quando você chega na região do Jordão hoje, a região do Jordão é toda verde, cheirosa. Perto da área onde seria Gileade, se compra azeite da mão de irmãos árabes que fazem lá. Né, Isaac? Ai, que saudade que a gente está de Israel, né? Acho que está dando ruim já. A gente dá defeito quando a gente fica muito tempo sem ir lá. Como pode um lugar de charco, de lodo, de lama virar um lugar cheiroso daquele? Onde tudo que planta dá. No meio daquele deserto, você planta uma tamareira, nasce. Você planta uma rosa, dá. Não parece com o Brasil, gente? Tudo que planta aqui dá. Você bota uma plantinha na janela. Daqui a pouco ela está sorrindo. Ontem eu estava batendo papo com meu pai, olhando para a planta que estava no sol. Eu falei, está dando flor. Mas o galho estava queimado, está dando flor. Eu falei, olha lá. Fica no sol o dia inteiro e ainda quer dar flor. Porque a bênção vai te perseguir. Guarda isso. Número 1. Não minta. Número 2. Guarde isso contigo. Número 2. Tenha a unção do let it go. Não insista para ficar com você aquele que quer ir. Tem gente que precisa ir para depois voltar. Eu não estou falando do seu marido, tá? Não, a pastora falou para eu deixar tu ir. Não. Eu não estou falando do teu marido. Estou falando de gente que pesa. Tá? Ló era primo. Primo é parente distante. Leonardo, tu é meu primo, né? Mas fica perto que eu gosto. Tu não pesa, não. Pelo contrário, eu que peso nele. Olha, a unção do deixa ir. A terceira unção é para a guerra. É a unção de ir buscar. E a quarta unção é a de não estou à venda. Quem me enriquece é o Senhor.
Você vai conseguir. Terça-feira você vai celebrar com a gente aqui. Está preparado? Que rufem os tambores. Está preparado? Parece a tua vida, essa história toda aqui? E é vento, e é deserto, e é começa de novo, e eu sou o único da minha casa. Só eu que sou crente da minha casa. Eu digo, poxa vida, pelo menos tu. Não, porque lá em casa ninguém me entende, só eu que sou crente, só eu que entendi. Tadinho de mim, tadinho nada. Glória a Deus que só você é crente na tua casa. Deus só precisa de um para mudar tudo. A casa vai ser abençoada. Mas todo mundo lá em casa é daquele lado de lá. Eles chegam a estar com medo de você. Você que é o crente. Crente é bicho esquisito, dá medo. Crente fala, o sangue de Jesus tem poder. Bate o pé, dá uns berros, cai coisa, quebra vidro, o diabo foge. Gente, tá todo mundo com medo do diabo, o diabo tem que ter medo de você. Faz uma cara pro diabo ter medo de você aí. Eu, hein? Mas é porque não minta. Tem a unção do let it go. Deixa a má companhia se embora, mesmo que tenha muito dinheiro. Se o marido não é teu, devolve. Isso aí pode. Se esse homem já é o sétimo, né? Tu tá com ele só porque ele tem um dinheirinho, uma condição, ou ao contrário também, ieca, né? Tu olha um casal, tu fala, nossa, que amor. Esquisito isso. Tô te julgando, não, mas tem umas duplas aí que você fala assim, que amor é esse? Que amor estranho que esses dois arrumaram. Aí quando tu vai ver, é um amor que tem tag. Custa camelo. Isso não é amor, isso é prostituição. Pronto, falei. Estava precisada. E às vezes depois você tem que ir socorrer. Mas socorrer em bênção. E não fica com nada, hein? Não fique com nada que não é seu. Até porque você não precisa.